Um escritor russo, o Anton Chekhov, ele escreveu um conto chamado A Aposta. Ele fala que havia um banqueiro e que esse banqueiro era muito rico. Obviamente, ele fez uma festa, chamou diversos homens de sucesso, pessoas que tinham conhecimento, e eles conversavam sobre vários assuntos. E um dos assuntos que chega até eles é sobre a pena de morte. E ele, observando a pena de morte, ele diz: isso é muito cruel, isso é um tratamento que não deveria acontecer. Os países que são cristãos deveriam abolir essa pena de morte. E aí eles começam a questionar, muitos deles falam, sobre soluções para isso. Ele diz: deveria se mudar a pena de morte para a prisão perpétua, ela é muito mais humana. E aí aparece um jovem estudante de direito, que questiona aquele homem e discorda do seu pensamento. E aquele jovem diz assim: não, eles tanto uma quanto a outra são cruéis, nenhuma das duas são boas, todas elas matam o homem, ainda que seja uma prisão perpétua. E aí ele então faz uma aposta, ele diz assim: eu aposto que você não suportaria sequer 5 anos no cárcere. E ele diz: eu suportaria não só 5 anos, mas 15. E eles fazem essa aposta absurda. Ele diz assim: se você ficar então esses 15 anos no cárcere, eu vou te dar 2 milhões. Você abriria mão da sua liberdade por, ao final de 15 anos, receber 2 milhões? Sem poder falar com ninguém, você apenas iria receber livros e você teria direito a um instrumento musical. Você poderia, ou a outra coisa que te desse alegria. E diz então que esse jovem foi colocado no lugar sobre uma severa vigilância, ali no jardim daquele banqueiro, numa ala em que ele preparou para isso, e ele ficou ali. Ele ficou preso durante vários anos. Ele recebia livros, ele recebia diversos livros. No primeiro ano ele começou a ler sobre romances, sobre livros policiais, e depois ele tinha direito também a receber outros livros, o vinho e o tabaco. Ele disse que não queria o vinho porque ele queria estar de fato sóbrio para viver aquele momento. E ele começou a ler vários livros. No primeiro momento ele tinha muita tristeza, ele escrevia sobre isso, ele não podia falar com ninguém. E ele passou os anos então da sua vida. No segundo ano ele parou de tocar o instrumento que ele foi permitido ter ali naquele lugar. Depois ele começou a ler clássicos. No 6º ano então ele começou a estudar línguas, filosofia, história, muitos outros assuntos. E aí depois, no 10º ano, ele conheceu o Evangelho. E ali fala que ele passou um ano inteiro lendo somente um livro. Um homem que leu vários livros durante muito tempo. Fala-se que no 6º ano, ali nesse conto, ele tinha lido cerca de 600 volumes. E naquele momento, ele leu, naquele ano, somente um livro. Ele leu o Evangelho. Ele começou a entender sobre a vida de Jesus e lia novamente. E aí a postura dele começou a mudar, e depois disso ele leu outras coisas, leu sobre teologia, sobre religiões, e aí chega-se então, próximo daqueles 15 anos, finalizar e daquele homem sair do seu cárcere. E aquele banqueiro, ele fica preocupado, porque agora ele não é um homem mais tão rico quanto ele era, agora ele é um homem que está falido. Ele diz: tudo que eu tenho, eu vou entregar para esse homem de 40 anos, tinha 25 quando entrou ali no cárcere. E agora, se eu precisar de dinheiro, ele vai me emprestar. E eu vou passar uma humilhação muito grande. Então ele pensa: eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esse homem, para que ele não receba, para que ele não tome posse desse valor. E ele tem uma surpresa muito grande. Quando ele chega ali naquele cárcere, que ele tenta realizar esse ato do que ele pensou, ele encontra aquele homem muito magro, com cabelos longos, com a barba mal feita. E ali ele encontra aquele homem dormindo. Ele pensa: eu posso matá-lo facilmente, e provavelmente alguém vai suspeitar dos guardas e não de mim. E diz ali então que aquele homem, ele olha para aquele banqueiro, olha para aquele jovem e vê também ali onde ele está, sobre uma mesa, um papel, uma carta que aquele homem escreveu. E antes dele cometer aquilo que ele intentou no seu coração, ele lê. E diz o seguinte, aquilo que estava ali naquela carta. Eu quero ler para vocês resumidamente aquilo que falava ali. Ele diz assim: amanhã às 12 horas eu receberei a liberdade.
e o direito de comunicação com os meus semelhantes. Mas antes de deixar este quarto e rever o sol, julgo necessário dizer-vos algumas palavras. Em sã consciência diante de Deus que me vê, eu vos declaro que desprezo a liberdade, a vida, a saúde e tudo que em vossos livros é chamado de bens da vida. Durante 15 anos estudei atentamente a vida terrena. Os vossos livros deram-me sabedoria. Tudo aquilo que a infatigável mente humana criou durante séculos está comprimida no meu cérebro num pequeno novelo. E ele segue dizendo: eu sei que sou mais sábio do que todos vós, e eu desprezo os vossos livros, eu desprezo todos os bens terrenos e sabedoria, tudo que é mesquinho, tudo que é perecível, tudo que é espectral e ilusório, como miragem. Podeis ser orgulhosos, sábios e belos, mas a morte vos apagará da face da terra a vossa história. Assim como o mestre de Eclesiastes falou, todos um dia irão morrer. E esse jovem tomou consciência disso. E ele segue dizendo: vós enlouquecestes e tomaste o caminho errado. Tomais a mentira pela verdade e a deformidade pela beleza. Assim eu me admiro de vós, que trocastes o céu pela terra. Não vos quero compreender. E para demonstrar-vos na prática o meu desprezo com tudo que é a vossa vida, renuncio os 2 milhões. Por todo o tempo que ele ficou ali, ele demonstrou que não tinha interesse nas coisas, nos prazeres, nas coisas materiais. E ele diz: por aquilo que tanto sonhei tempos como se fosse um paraíso, que hoje eu desdenho. Para me privar o direito a ele, sairei daqui 5 horas antes do prazo combinado, e desse modo quebrarei o trato. Então o banqueiro beijou aquele homem, saiu e foi ao seu quarto chorar. E no dia seguinte, como havia escrito ali na carta, aquele homem saiu. Ele saiu 5 horas antes para quebrar o trato e perdeu tudo. Porque ele chegou à conclusão que não é nas coisas, não é naquilo que você tem, não é nas posses, não é no dinheiro, não são nas coisas passageiras em que você encontra sentido na vida. Exatamente essa mesma coisa que chegou à conclusão o mestre que está em Eclesiastes. Aquele homem que vivenciou muitas coisas, que teve muita riqueza, e aquele jovem que estava no cárcere, ele percebeu que mesmo aqueles 2 milhões não trariam sentido para a sua existência, não pagaria o tempo que ele ficou preso. Não há nada, queridos, porque só existe uma coisa: nós só somos preenchidos e a nossa vida só faz sentido quando nós temos Jesus no nosso coração.